Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês em mais uma live de um assunto tão importante para a nossa vida, porque quando nós falamos de alimentação saudável, de nutrição, nós lembramos logo dos nutrientes dos alimentos. Qual alimento que tem tal tipo de nutriente? Qual alimento tem tal tipo de vitamina, de sais minerais, de proteínas? Mas nós esquecemos de que os alimentos, eles podem nos trazer riscos para a saúde se nós não higienizarmos e não conservarmos corretamente esses alimentos. Então, a gente pode estar atraindo doenças. Você pode adoecer por se alimentar de uma maneira incorreta com relação à falta de higiene e conservação adequada dos alimentos. E é nessa noite que a gente vai discutir esse assunto tão importante, que ele é pouco falado, né? Pouco se fala sobre isso, mas é muito relevante para a nossa vida, pessoal. Como higienizar e conservar adequadamente os alimentos, né? Então, para você ter uma alimentação saudável, não basta só você consumir alimentos integrais, naturais, mas você precisa também saber higienizar e conservar corretamente. Do contrário, a gente pode adquirir várias doenças, até porque os alimentos in natura, as frutas, verduras, cereais, eles vêm, quando a gente compra eles no mercado ou na feira, eles, junto a esses alimentos, vem muitas contaminações. Então, vem uma série de bactérias, vírus, fungos, podem vir parasitos também, e se nós não soubermos eliminar essas contaminações, nós podemos contrair vários tipos de doenças que nós vamos aprender nessa noite, tá bom? Os cuidados com a higiene na manipulação de alimentos são fundamentais para controlar a contaminação, evitando a formação de bactérias e problemas de intoxicação e doenças relacionadas ao consumo dos alimentos. Então, como eu falei, para nós evitarmos esses problemas, nós temos que saber manipular esses alimentos. A manipulação tem a ver principalmente com a higiene e com a conservação dos mesmos, tá bom? Então, algumas recomendações. É de suma importância você lavar muito bem as verduras e legumes. Sabe por quê? Porque esses alimentos, principalmente legumes e verduras, nós consumimos eles crus. Então, imagine, quando você vai à feira, você vai adquirir legumes e verduras. Muitas pessoas já tocaram neles, diversas pessoas com as mãos contaminadas, e o feirante já está te vendendo. Você acha que ele já tocou várias vezes nas frutas e verduras? Onde foi que ele colocou essas mãos antes de tocar? Por onde ele andou? Então, por exemplo, ele pode ter ido ao banheiro, fazer suas necessidades e não higienizou as mãos, tocou nas suas frutas e verduras e você adquiriu, e aí você precisa ter uma higiene correta, tá bom? Cozinhar bem os alimentos em temperatura superior a 70 graus, isso é muito importante, pessoal. Por quê? Para eliminar a maior parte das contaminações das bactérias. Se o alimento ele for mal cozido, aí tem um grande risco do indivíduo contrair uma doença por contaminação por bactérias, porque se o alimento ele é cozido a uma temperatura inferior a 70 graus Celsius, as bactérias elas não vão ser destruídas, elas vão permanecer no alimento e você vai estar em risco de contrair um problema grave de saúde. Então, acima de 70 graus Celsius. Ou seja, você deve cozinhar bem os alimentos cozidos, que você for consumir cozidos, estou falando dos alimentos cozidos, pessoal. Os alimentos que devem ser bem cozidos, do contrário, pode ocorrer esses problemas. Fazer a quantia certa para evitar sobras. Tá vendo? Então, muitas pessoas têm o hábito de eu vou fazer a comida para a semana toda. Eu vou fazer uma porção muito grande e depois eu vou só esquentando e requentando e comendo. Isso é válido? Só que tem um problema. Há um grande risco de você não saber conservar corretamente, nós vamos já entrar na conservação, você fazer uma grande quantidade e ter muita sobra, tem um risco que se você não souber conservar adequadamente, sua saúde vai estar em risco, né? Por quê? Olha o que diz aqui, que eu coloquei para vocês. Quando a comida esfria, a temperatura ambiente, então, quando você faz o seu almoço, tem pessoas que têm um hábito de fazer o almoço, ou jantar mesmo, mas mais o almoço. Cozinhar o arroz, o feijão, aí as pessoas se servem, depois de se servirem, a comida fica dentro das panelas, em cima do fogão.
Aí, quando vai ser lá para a noite, para o jantar, as pessoas geralmente vão comer a mesma coisa ali, uma coisa parecida, pega aquele alimento e vão esquentar. E só à noite as pessoas têm o hábito de guardar na geladeira, de conservar. Pessoal, isso é um erro muito grave. Não façam isso, porque quando o alimento, quando a comida esfria, a comida que você acabou de cozinhar, quando ela esfria, as bactérias elas começam a se multiplicar de uma maneira muito grande, muito rápida. Se você demorar muito, transferir aquele alimento para um pote de tampa e colocar na geladeira, o seu alimento vai ficar contaminado. E aí você vai ter um grande risco de contrair uma intoxicação alimentar. Por isso que muitas pessoas, quando comem alimentos mal conservados, alimentos que ficam em cima do fogão, ou ficam em cima da mesa sem ir para a geladeira rapidamente, logo após você servir a refeição para a família, as pessoas se queixam de diarreias. Olha, eu não sei, tal comida me fez mal, eu comi uma comida ontem, hoje eu estou com diarreia, a comida me fez mal. Na verdade, não foi a comida em si que lhe fez mal. O que lhe fez mal foi a contaminação que havia na comida. Por quê? Porque você não conservou ela corretamente. Então, é importante, pessoal, assim que a comida começar a esfriar, que ela ficar não precisa deixar nela ficar fria. Quando ela começar a ficar um pouco morna, já pegue todo aquele alimento cozido, transfira para potes fechados. O pote tem que estar fechado, tá bom? Muitas pessoas têm o hábito de guardar comida, resto de comida, resto não, melhor dizendo, as sobras de comida dentro da geladeira, em potes abertos, em recipientes abertos. Não pode de forma alguma, porque dentro da geladeira tem uma circulação de ar, lá o ar circula, e aí dentro da geladeira muitas vezes você está guardando um alimento cru, aí a contaminação do alimento cru vai passar para o alimento cozido. Aí você vai acontecer o que a gente chama de contaminação cruzada. Os micro-organismos de um alimento vão passar para o outro, porque os alimentos vão estar em potes destampados. Todo alimento conservado na geladeira, especialmente os alimentos cozidos, eles devem ser acondicionados em potes fechados, tá bom? E você deve guardar logo após o alimento começou a esfriar. Então, para ficar mais didático, você fez a comida, fez o almoço, os alimentos cozidos, você serviu a família. Então, digamos que você terminou de fazer a comida meio-dia, ou 11h30. Meio-dia, todo mundo está comendo. Quando for 1h da tarde, no máximo, 40 minutos ou após 1h no máximo, você já tem que guardar tudo na refrigeração, tá bom? Aí tem uma coisa. Tem alguns alimentos que devem ser conservados na refrigeração. Outros alimentos já não é adequado à refrigeração. Tem que ser conservados no congelamento. Exemplo. Muita gente pega o feijão, faz o feijão ou o grão de bico, a lentilha, o feijão que tem caldo, né? Muita gente pega o feijão ou os alimentos que tem um pouco de caldo e guarda na refrigeração. É incorreto. Alimento que tem muita água, muito líquido, tem que ser guardado no congelamento. Eles têm que realmente se transformar em pedra de gelo. Por quê? Porque quanto mais água o alimento tiver, mais rápido vai ser a multiplicação de bactérias nele. Porque as bactérias, elas amam água, amam ambientes com muito líquido. Então, você deve, coloque todo o alimento que tiver muito líquido, coloque no congelamento. Os alimentos que são mais secos, o arroz integral, que não é tão, não tem líquido, não tem caldo, pode deixar na refrigeração, na parte do meio da geladeira, tá bom? Lembrando que o congelamento é o congelador mesmo, a parte de cima. Os alimentos que tem caldo, que tem algum líquido presente, sempre no congelamento, tá bom? Que deve ser a dúvida de muitos. Por exemplo, você comentou do feijão aí que tem líquido. Mesmo se for de um dia para o outro, a gente deve congelar? Por exemplo, eu fiz o feijão hoje, vou usar hoje e amanhã. Até para amanhã eu tenho que congelar também, amanhã de manhã descongela? Exatamente. O feijão, como ele tem muito líquido, ele é muito aquoso, ele estraga muito rápido, ele é extremamente perecível. Quando o alimento ele tem muito líquido, como o feijão, preste atenção com a composição dele. Ele tem muita proteína. Aí o feijão ele vai ter muito líquido, porque ele vai ter um caldo lá, e você ainda vai colocar muitos temperos, então é um prato cheio para as bactérias, é tudo que as bactérias gostam. As bactérias, elas amam proteína. O que as bactérias mais gostam, elas estragam mais rápido, são alimentos ricos em proteína e que tem muita água. Então o feijão é um alimento perfeito para a multiplicação bacteriana, pessoal. Aí você pode perguntar, Augusto, doutor, mas de onde provém essas bactérias? Pessoal, as bactérias estão em todo lugar. No ar que circula dentro da nossa casa, dentro da geladeira, então estão em todo lugar. O que a gente faz não existe nenhum alimento isento de bactérias. Todo alimento que você come tem bactéria. O que a gente faz, essas medidas são para controlar a quantidade, para não ter uma quantidade tão grande que vai causar doença.
Então, o que a gente faz, essas medidas, é para limitar o crescimento das bactérias, para elas crescerem de uma maneira mais lenta, numa quantidade tão pequena que o organismo não adoece. Elas não são capazes de causar doenças, mas se elas se multiplicarem em uma quantidade muito grande, uma velocidade rápida, pode ocasionar doença. Então, assim, tanto o feijão, Adriana, quanto qualquer alimento que vá possuir caldo, tem que ser no congelamento, tá bom? A não ser que você fez o feijão ou qualquer, e você vai comer à noite, que eu acho que muitos não têm o hábito de comer. Se você for comer à noite, guardar de meio-dia para a noite, pode deixar na refrigeração, mas se for para outro dia, é congelamento, porque você pode ter o risco de você estar ingerindo um alimento contaminado, que não mais é adequado para o consumo. Durante a multiplicação das bactérias, durante a multiplicação microbiana no alimento, as bactérias, elas têm o seu metabolismo, pessoal. Elas vão se multiplicando e vão processando muitas substâncias no seu organismo. As bactérias, elas vão liberando uns metabólitos chamados de toxinas, de enterotoxinas. As bactérias, elas vão se multiplicando, ao ponto que elas vão se multiplicando, elas vão produzindo várias toxinas. E sabe qual é o grande problema? Essas toxinas, elas são consideradas termorresistentes. O que é isso? Elas não são destruídas, você pode colocar a temperatura que for, as toxinas não são destruídas. Então, assim, quando você vai comer um alimento que foi mal conservado, um feijão que você deixou na refrigeração por muito tempo, e ali houve uma multiplicação bacteriana muito grande, as bactérias se multiplicaram e produziram uma quantidade muito grande de toxinas. Aí você vai aquecer o feijão, as bactérias vão morrer, mas a toxina ela vai ficar porque ela é termorresistente, ela não é destruída pelo calor. E aquela toxina que ficou, ela é a responsável por lhe causar uma intoxicação alimentar. Por isso que é importante sempre colocar todo o alimento que tiver caldo no congelamento, não na refrigeração, tá bom? Então, todo o alimento na geladeira deve ser embalado ou acondicionado em pote fechado, como eu já falei, né? Já até falei. Aquecer bem os alimentos que foram refrigerados, alimentos que foram bem conservados da maneira correta, como eu ensinei. O ideal, quando você estiver aquecendo, é mexer, misturar para aquecer por igual, porque tem pessoas que vão aquecer o alimento e não misturam. Aí, quando você vai comer, a parte bem do meio fica até meio gelada ainda, parece que está fria, porque a alta temperatura não conseguiu atingir o interior do alimento. Por isso que é importante mexer bem para que todo o alimento seja aquecido de maneira integral, tá bom? Evitar usos de tábuas de madeira e colheres de pau. Tem muitas pessoas que, quando vão cortar as verduras, fazer a salada, usam tábuas de madeira ainda. Não pode, pessoal. A tábua de madeira, ela deve ser condenada por nós. Sabe por quê? Porque a tábua de madeira, ela é uma casinha, ela acumula muitas bactérias. Por quê? Quando você usa a tábua de madeira, você vai cortando as verduras em cima da tábua e ali vão formando umas frestazinhas, né? Porque a faca ela vai cortando a madeira e vai formando umas frestas, né? Aí o que acontece? Você vai ficar lavando a tábua, higienizando, enxugando. O que acontece? As bactérias elas vão se esconder lá dentro daquelas aberturas que a faca fez, dos cortes da faca, lá dentro da madeira. E a madeira, como é celulose, a madeira ela é um tecido vegetal, as bactérias vão começar a fazer famílias lá dentro. E aí, quando você for cortar um alimento nessa tábua de madeira usada por longo tempo, o que vai acontecer? Todas as bactérias da tábua vão passar para o seu alimento. Aí você vai estar contaminando o seu alimento por conta de que a tábua vai estar cheia de bactérias dentro dessas frestas feitas pela faca, porque a faca ela vai cortando e abrindo brechas na tábua. Então, não é ideal jamais usar tábua de madeira. Se você usa na sua casa, elimine. Jogue fora, tá? E nem colher de pau. Colher de pau é a mesma coisa. Com o tempo, ela vai abrindo frestas e você percebe, se você olhar uma tábua de madeira, uma colher de pau, você vai perceber que dentro das frestazinhas vão estar uma cozinha mais escura, né? Uma coloração mais escura ali, são as bactérias que se proliferaram e estão fazendo morada ali, tá bom? Estão passando para o seu alimento. Todo alimento que você está manipulando, tanto com a tábua de madeira quanto com a colher de pau, está sendo contaminado por essas bactérias que estão morando dentro delas, tá bom? Perguntaram assim, se o pote não tem tampa, se o pote que vai à geladeira, às vezes perdeu a tampa, alguma coisa, né, quebrou, se pode ser coberto com plástico filme ou papel alumínio para guardar na geladeira. Que pergunta maravilhosa.
Com certeza. Inclusive, eu iria até fazer essa recomendação. Na ausência do pote, você pode estar usando o papel alumínio ou plástico filme, que também funcionam muito bem como uma embalagem que protege o alimento contra as contaminações. Então, é ótimo. Você não pode deixar o alimento exposto, descoberto, de forma alguma, tá bom? Nenhum tipo de alimento, a não ser que o alimento ele seja íntegro. Por exemplo, você vai guardar uma maçã dentro da geladeira, você pode guardar ela fora do pote, só que quando você for comer, você vai ter que lavar ela novamente. Então, assim, é ideal a gente realmente, assim que chegar as frutas e verduras, a gente lavar tudo, lavar logo, antes de guardar na geladeira, pessoal. Tem pessoas que têm o hábito de guardar os vegetais e os alimentos sujos, assim como vem do mercado, da feira, não é ideal. É bom a gente lavar, higienizar e guardar em potes fechados para já ficar no jeitinho. E para esses alimentos sujos, quando você coloca dentro da geladeira os alimentos sujos, as contaminações vão ficar circulando dentro da geladeira, do lado da geladeira, e as contaminações deles vão passar para os outros alimentos limpos. Entendeu? Então, assim, o ideal realmente é higienizar antes de guardar. Agora, com essa pandemia, né, a gente pegou a mania de tudo que chega do mercado, mesmo que vá para o armário, a gente joga álcool, passa ali um papel, joga fora o papel. Então, isso deveria ser a prática direto, assim, né? Mesmo sem a pandemia, exato. Mesmo quando o coronavírus nos deixar, tomara que em breve, né? Mesmo assim, a gente tem que ter essa prática, porque mesmo não sendo coronavírus, outras contaminações podem ocasionar outras doenças graves também, se a gente não tiver essa conduta. Tábua de bambu. Sinceramente, eu nem sabia que existia, mas tábua de bambu é diferente da de madeira? E a colher de pau. Mesmo que a gente higienize, deixe no vinagre, na água sanitária, pode ser usado ou não? Não, de forma alguma, porque a gente poderia fazer isso também com a tábua de madeira, deixar no vinagre, num recipiente grande, a mesma coisa da tábua de madeira, porque assim, mesmo que você deixe de molho, a faca ela vai fazer microcortes, que as bactérias vão lá para o fundinho da tábua, onde esses produtos de higiene não vão conseguir alcançar, não é? E ainda tem outro mito, pessoal, vinagre não serve para higienizar. As pessoas usam muito ele para colocar verduras de molho e outras coisas. Não serve, porque ele não tem propriedade bactericida. O vinagre ele não mata bactérias. Para higienizar frutas e verduras, nós vamos aprender mais à frente que é um outro produto que a gente deve utilizar. O vinagre ele não é eficiente, tá bom? Nem para higienizar frutas e verduras, nem para higienizar, por exemplo, a colher de pau. Então, mesmo se você colocasse um outro produto que fosse bem melhor do que o vinagre, que na verdade que é de fato bactericida, não serviria, porque as bactérias elas começam a se aderir à madeira de tal forma que os produtos não conseguem alcançá-las para destruir, tá bom? Então, o ideal é a gente evitar. Água sanitária, por exemplo, não adianta também. Não adianta também. Então, a colher de madeira e tábua de madeira, elas devem ser realmente evitadas e descartadas. Você deve usar colher de outros materiais, de metal mesmo, de madeira não. E tábua aí assim, a pergunta, tábua de bambu, né? A tábua de bambu, ela é melhor do que a de madeira, mas como o bambu também ele é um tipo de vegetal de madeira, pode ser que com o tempo ocasione essas frestas e tenha as contaminações, mas a de bambu é melhor do que a de madeira. Mas as melhores, o ideal mesmo é você utilizar tábua de plástico, né? De polietileno ou de vidro. Tábua de vidro é a melhor, tá bom, pessoal? Tem um tábua de vidro temperado que é perfeito. E as colheres de silicone também, né? Colheres de materiais de plástico resistente, que é de silicone, ou de metal. De aço inox, que é ótimo. É algo assim, doutor, mas isso aí todo mundo sabe, só que as pessoas sabem, mas ainda insistem em errar, pessoal. Assim, as pessoas já sabem isso aqui, todo mundo já sabe, mas infelizmente as pessoas não cumprem, por isso que a gente tem que reprisar, não é? Não falar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos, quando você estiver preparando. Por isso, pessoal, que o ideal mesmo, quem fica na cozinha, deveria... quem vai preparar os alimentos, se possível, deveria usar realmente máscaras, porque as máscaras, quando você está preparando o alimento, você às vezes fica falando e as suas gotículas de saliva vão passar para o alimento, e se você tiver com alguma doença infecciosa, aí vai passar as bactérias, os micróbios para todas as pessoas que forem se servir da família,
ou os convidados, seus amigos que vão para sua casa. Então, o ideal realmente é usar máscara. As cozinheiras, quem vai para a cozinha, até porque você pode falar e as gotículas vão contaminar os alimentos. Então, o ideal realmente é usar máscara. Outra coisa, verificar o prazo de validade, isso aí é de praxe, mas muitas pessoas, vocês acreditam que muitas pessoas compram os alimentos, adquirem os alimentos no supermercado, ainda não tem o hábito de olhar a validade, pessoal? Vamos mudar e vamos começar a verificar, porque é muito importante. Tem muitas pessoas comendo alimentos vencidos, simplesmente por não terem esse hábito. A gente tem que ter o hábito sempre de verificar o prazo de validade. Conservar em local apropriado, como eu já mencionei. Alguns alimentos é na refrigeração, outros no congelamento. Outros alimentos você não deve guardar na geladeira, deve guardar realmente em temperatura ambiente. Alguns alimentos não, por exemplo, açúcar. Açúcar não deve ser utilizado na geladeira. E, na verdade, a gente nem deve consumir açúcar, né? Mas se alguém consome, se alguém ainda está lutando para deixar, consome com moderação algum açúcar mais natural, não é indicado você guardar dentro da geladeira. Ele vai pegar umidade e aí ele vai estragar de uma maneira mais rápida, tá bom? A gente está falando, pessoal, de contaminação por micro-organismos, mas outros produtos também podem contaminar os alimentos, como agentes químicos, agentes físicos e pesticidas. Vamos entender o que são agentes químicos. Então, olha, isso é de suma importância. Quando você adquirir os seus gêneros alimentícios, quando você for guardar na sua casa, os gêneros alimentícios que não vão à geladeira, você tem que tomar cuidado. A sua despensa, o local que você guarda os alimentos, você não deve guardar no mesmo local, muito próximo, produtos de limpeza. Porque os produtos de limpeza, eles exalam odores químicos, substâncias químicas, né, que saem em forma de vapor, podem penetrar nesses alimentos e haver aí uma contaminação química. Aí você vai consumir um alimento que é saudável, que é natural, mas o alimento está contaminado pelo produto químico de limpeza que você colocou muito pertinho. Então, no momento do armazenamento dos alimentos na sua casa, guarde os produtos de limpeza, todos os produtos químicos, em um local separado, fechado, só para eles. Os alimentos têm que ser em um outro local, porque se ficarem muito perto, pode haver uma contaminação química e você pode ter um problema grave, tá bom? Quase como se fosse um envenenamento, tá bom? É muito grave. Outra coisa, os alimentos podem ser contaminados por agentes físicos. Quais são já os agentes físicos? Aí é onde está. Quando você adquire, por exemplo, você vai comprar os cereais, você vai comprar aveia, arroz, feijão em grão, é importante você fazer uma averiguação, uma inspeção nesses alimentos. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes esses alimentos, dentro dos cereais, especialmente, pode vir também dentro das frutas, né, e verduras. Podem vir pedaços de pedra, podem vir pregos, arame, pedaços de arame, alfinete. Já foi encontrado diversos tipos de insetos dentro dos alimentos. Então, para a gente não ter o risco de engolir esses produtos, né, esses produtos perigosos, é importante você fazer a inspeção e, se tiver, você tem que catar e remover. Porque, geralmente, no arroz, eu já encontrei no arroz pedaço de pedra, pedaço daquela pedra preta, chamada de brita, que as pessoas usam em construção. Já foi encontrado alfinete, já foi encontrado fios de cabelo, pedaços de pau dentro também. Então, tudo isso, quando dentro do alimento, isso a gente chama de contaminação física. É um agente físico que pode provocar uma tragédia. Imagine, o indivíduo consumiu o alimento, quando ele não fez a inspeção desse alimento, o alimento tem um prego dentro, ele engolia um alfinete, pode ocasionar até óbito, tá bom? Tem que tomar cuidado. Cuidado, né? E a outra contaminação que pode ocorrer nos alimentos é a contaminação por pesticidas, que são os agrotóxicos, pessoal. Então, sempre que possível, plantarmos nossas próprias frutas e verduras, tentarmos consumir o máximo de alimentos orgânicos e que, de fato, sejam orgânicos. Então, você tem que procurar um produtor que seja da sua confiança, que realmente produz alimentos orgânicos. Tem muitas pessoas alegando que vende alimentos orgânicos, mas, na verdade, não são. Tem até fraudes em relação a isso. Porque os pesticidas que se usam nas plantações, eles ficam nos alimentos, eles permanecem no alimento final que você vai consumir, e você pode estar consumindo
muitos agrotóxicos aí, né? Que são também muito prejudiciais à saúde. As DTAs, elas são doenças transmitidas por alimentos. Quando é que o indivíduo adquire uma DTA? Quando ele consome um alimento contaminado ou estragado, como eu mencionei. Então, aqui, entenda a infecção, ó. A contaminação é causada por bactéria e pode levar até a morte, tá bom? Essas doenças causadas, se você não higienizar ou conservar corretamente os alimentos, você pode ter uma DTA que pode levar à morte, algo muito sério, pessoal, muito sério mesmo. Então, o causador da doença aqui é uma bactéria chamada Escherichia coli. Quais são os fatores que contribuem para adquirir uma infecção por essa bactéria, uma DTA, uma doença transmitida por alimento por essa bactéria? Qual que são? O cozimento inadequado de alimentos, manipulação por pessoas infectadas ou água contaminada. É por isso que é importante não tossir, não espirrar, lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos, pessoal. Outra coisa também que é bem importante, você tem que higienizar os alimentos corretamente, mas você tem que também ter uma higiene pessoal. Tem muitas pessoas que preparam alimentos manipulando o smartphone. O smartphone tem milhões, bilhões e bilhões de bactérias. Para vocês terem uma ideia, o nosso celular, foi realizada uma pesquisa, foi comprovado que o celular tem mais bactérias do que o vaso sanitário. Vocês acreditam? Do que o interior do vaso sanitário. Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês estão me ouvindo, infelizmente não estão me vendo. Se a gente tocasse no interior do vaso sanitário, né? Colocasse nossa mão lá dentro da água que fica lá dentro. A gente fosse almoçar, a gente conseguiria almoçar sem lavar as mãos? Não, a gente ficaria com nojo. Não posso fazer isso. E tem pessoas que comem com o celular na mão. Tocam no celular e vão almoçar e, na verdade, comem digitando no celular. E se eu te dissesse que quando você está digitando no celular, você está tocando o celular, não lava as mãos antes, tanto de preparar os alimentos, como antes de comer o alimento já pronto, é como se você estivesse tocando dentro de um vaso sanitário cheio de excrementos. Mas as bactérias que estão no celular estão em maior quantidade ainda. Então, o celular ele é um veículo de contaminação muito grande, porque a gente toca em toda coisa e toca no celular. Então, todas as bactérias de todos os ambientes que a gente passa, a gente leva para o celular. Entendeu? Entenderam? Então, por isso que é importante você lavar as mãos antes de preparar os alimentos e também higienizar o celular com álcool de vez em quando. E quando for comer, deixar o celular de lá, lavar bem as mãos com detergente e tomar a sua refeição, sem manipular o celular, porque é como se você estivesse tocando num vaso sanitário. Então, assim, pessoal, continuando aqui no nosso slide, a incubação aqui dessa doença por Escherichia coli, que é uma bactéria que vive no intestino humano, ela leva de 12 a 36 horas para ocorrer. E o tratamento você vai ter que usar antibióticos para matar a bactéria. Os sintomas, quando o indivíduo está com intoxicação alimentar, ele consome um alimento contaminado com essa bactéria: dores de cabeça, febre, calafrios, dores abdominais, diarreia, náuseas e vômitos. Vamos prosseguir para o próximo slide, né? Então, assim, os cuidados com a higiene pessoal, como eu já mencionei. Tomar banho diariamente, pessoal. Eu sei que é algo, assim, bem básico, mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não tomam banho diariamente. Lavar diariamente os cabelos e não esquecer de prendê-las. As mulheres que cozinham não devem jamais cozinhar com os cabelos soltos, porque os cabelos, os fios, eles vão, todo dia nosso cabelo, existe uma renovação. Os fios vão caindo e novos vão surgindo. E se as mulheres não prender esses cabelos e colocar uma touca, pode ser uma touca preparada em casa, pode cair cabelo dentro da comida. Não tem algo mais chato do que você, e até um pouco assim desagradável, constrangedor, você ir numa casa de alguém, na sua casa você vai comer um tipo de comida e vai ter um fio de cabelo dentro, já pensou? É algo assim muito constrangedor e algumas pessoas, né, acham algo muito nojento, e de fato é. Nosso cabelo tem bilhões e bilhões de bactérias que podem causar doenças. Higienizar bem o rosto com água corrente e sabonete. O rosto também é uma fonte de contaminação. Higienizar, lavar o rosto pelo menos 3 vezes por dia com água e sabonete para higienizar sempre. Os homens que vão se aventurar na cozinha, ó, não esquecer de fazer a barba diariamente, que trabalha diretamente com manipulação de alimentos. Eu não trabalho, por isso que eu uso aqui a minha, né? Eu não trabalho nessa área de preparação de alimentos, mas os homens que fazem comida todo dia em suas casas
devem também fazer a barba diariamente, porque pode soltar um pelo da barba e cair dentro da comida que você está preparando. Manter as unhas bem cortadas e limpas, isso serve para homem e mulher. Não usar brincos, pulseiras, anéis, relógios durante a manipulação dos alimentos, pois estes utensílios são importantes fontes de contaminação, pessoal. Então, a gente não pode jamais utilizar esses produtos, né? Quem usa joias tem que tirar na hora de preparar os alimentos. Porque se você pegar um brinco, um colar, uma pulseira, você vai ver que lá dentro de umas frestas existe um localzinho que vai ficando mais escuro, vai juntando sujeira. Que dali existe bilhões e bilhões de bactérias que estão morando ali dentro. Você está preparando o alimento, às vezes você vai tocar no brinco, na pulseira, e vai levar a contaminação para o seu alimento, tá bom? Limpar também a higiene ambiental, tá bom? Agora aqui é muito importante, manter a pia sempre limpa, manter a pia que você vai higienizar a louça sempre limpa. Limpar as superfícies de preparo dos alimentos, uma bancada, uma mesa que você vai utilizar para preparar o alimento. Não esquecer de limpar a geladeira a cada 15 dias. Tem pessoas que só limpam a geladeira uma vez por ano. E olha lá. E a geladeira vai acumulando bactérias e ali a geladeira ela está sendo uma fonte de contaminação para os seus alimentos. Não adianta você guardar os alimentos no pote, tudo bonitinho, tampadinho, mas, entretanto, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar contaminando esses alimentos por conta da circulação de ar contaminando a geladeira, porque a geladeira está suja e precisa ser limpa. Então, o ideal é a cada 15 dias limpar a geladeira. Fazer realmente, usar produtos para limpar. Manter as áreas da cozinha livre de restos de alimentos, conservar as latas de lixo tampadas, limpas e afastadas dos alimentos para evitar o excesso de insetos. Eu sei que as pessoas não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoal. Não usem aquelas lixeiras de pia. Tem aquelas lixeiras que ficam em cima da pia? É uma grande fonte de contaminação. Geralmente você vai colocar a tábua de corte dos alimentos em cima da pia. Você vai cortar os seus alimentos. E a lixeirinha ali perto. Imagine, né? As bactérias vão passar da sua lixeira para os seus alimentos. Aí, quando você vai estar cortando os alimentos na pia, quando você vai jogar dentro da lixeirinha, você tem que tocar na lixeira. Aí você já está contaminando suas mãos. Você lavou as mãos antes, mas agora já contaminou, porque você fica só tocando naquela lixeirinha que eles fazem para a pia, mas aquilo ali é um grande erro do ponto de vista da higiene, pessoal. É um grande erro. Vocês, dona de casa, não é? Se vocês usam essa lixeirinha na pia, jogue fora. Compre uma lixeira de pedal, uma lixeira mesmo grande, que fica embaixo da pia, para você acionar ela com o pé e jamais tocar nela com a mão. Principalmente quando você está manipulando os alimentos, porque a lixeira ali tem lixo, tem bactérias. Você vai tocar na tampa da lixeira, você contaminou suas mãos e vai levar a contaminação para os alimentos. Então é importante você usar a lixeira somente com pedal e que fique na parte de baixo da pia, no piso mesmo. Não deixar animais domésticos na cozinha, porque eles podem soltar pelos e passar para os alimentos, né? Você que tem seu animalzinho, tome cuidado, não deixe ele ficar circulando muito pela cozinha, especialmente na hora do preparo dos alimentos. E qual é a forma mais correta de lavar frutas e verduras? É isso que eu falei. O vinagre, ele não é bactericida. Vinagre não mata bactérias, tá bom? Para higienizar frutas e verduras, nós devemos utilizar um produto chamado hipoclorito de sódio. Temos que seguir a recomendação do Ministério da Saúde. Usarmos uma solução, um produto chamado hipoclorito de sódio. Você encontra ele no supermercado, você pode encontrar ele nas farmácias, ou mesmo ele é distribuído para a população pelas secretarias de saúde. Você vai colocar algumas gotas do hipoclorito de sódio na água e você vai colocar as frutas e verduras em imersão. Vai imergir essas frutas e verduras, deixar de 15 a 30 minutos e depois você vai enxaguar para tirar o excesso e pronto. Você vai ter frutas e verduras higienizadas, sem bactérias, sem contaminação. As bactérias vão morrer porque esse produto ele é bactericida, ele vai matar bactérias, vírus, vai matar até o coronavírus se tiver. Ele também destrói o coronavírus, tá bom? Augusto, mas se não encontrar, aí é água sanitária. A água sanitária ela é bactericida. Use a água sanitária também, que é muito importante.
E se não tiver água sanitária, usar sabão neutro. Então, o importante, pessoal, é quando vocês forem higienizar as frutas e verduras, não... Como é que a maioria das pessoas fazem? Pegam as frutas e verduras, colocam debaixo da torneira da pia, deixa ali 5, 10 segundos, pronto, molha, tá lavado. Molhar não é a mesma coisa de higienizar. Eu queria mexer também. Entendeu? Então, a água não higieniza, a água só molha. O que faz, né, o que realmente promove uma higienização e uma asepsia das frutas é você usar produtos que destruam bactérias. A água não mata a bactéria. As bactérias não vão morrer afogadas. Você tem que... Então, as pessoas que têm o hábito de só pegar o tomate ou qualquer verdura, colocar debaixo da torneira, molhar e acharem que estão higienizadas, estão consumindo alimentos contaminados, assim como eles vieram lá da frutaria, lá da feira livre, lá do supermercado, com todas as bactérias. E aí você tem um risco muito grande de desenvolver muitas doenças. Uma das doenças mais terríveis e realmente mais preocupantes, melhor dizendo, que pode ser adquirida pelo consumo de vegetais crus mal higienizados, quando não se segue essa recomendação, é uma doença por nome de neurocisticercose. Não sei se vocês já ouviram falar. A neurocisticercose é uma doença causada por um parasito. Um parasito é um tipo de micro-organismo que ele está presente na carne suína. Mas as pessoas não adquirem essa doença por comer carne de porco. Muitas pessoas, a neurocisticercose é a verme do porco. Ela provém do organismo do porco, mas você não adquire ela por comer carne de porco. Quando o indivíduo come uma carne de porco contaminada por esse parasito, o indivíduo ele pode ter uma doença chamada tênia, ou popularmente conhecida como solitária. Você já ouviu falar da solitária? Que é um tipo de parasito de verme que pode chegar até 12 metros dentro do intestino humano. E Augusto, e a neurocisticercose? Na neurocisticercose, pessoal, como é que ocorre o ciclo, para a gente entender de uma maneira bem resumida? Então, a pessoa vai lá, come a carne de porco, os porcos são contaminados, eles têm esse tipo de parasito. Aí adquirem esse parasito, o parasito começa a se desenvolver no intestino da pessoa, se transforma na solitária, na tênia. Aí a pessoa vai defecar em um local não adequado, não vai defecar numa privada, ela vai defecar num local ao ar livre, onde tem plantações de frutas e verduras, especialmente de folhosos, como alface, couve. Aí quando ela estiver defecando, junto com as fezes vão sair ovos da solitária. A solitária é um verme que ela põe milhares e milhares de ovos. Esses ovos são microscópicos. Eles vão sair nas fezes humanas e aí o solo vai ficar contaminado. Aí essas verduras que estão plantadas próximo a esse solo contaminado por esses ovos da solitária, esses ovos vão fazer parte dessas verduras, vão se agregar, vão ali ficar grudados no alface, na couve, na alface. E aí o que acontece? Quando você vai adquirir seu alface, na feira e a couve, você vai consumir, se você não higienizar com hipoclorito de sódio, você pode estar ingerindo esses ovos da tênia, da solitária, e aí esses ovos eles vão desenvolver no intestino, vão para a corrente sanguínea e vão lá para o cérebro humano e ocasionam uma doença chamada neurocisticercose, que é gravíssima. Ela pode ocasionar epilepsia, convulsões e até levar o indivíduo a óbito. Então, percebem como é muito perigoso você ingerir verduras cruas sem higienização, só molhando? Não pode, pessoal, tá bom? Então, qual é a diferença de um alimento estragado para um alimento contaminado? Ó, no slide 15. Um alimento contaminado é aquele que contém bactérias prejudiciais à saúde, mas que continua com cheiro, gosto e aparências normais. Então, vocês entenderam? Então, quando as bactérias elas contaminam os alimentos, o alimento ele pode continuar normalzinho, com cheiro, você pode comer e não perceber nenhuma diferença. Mas ele pode estar com a contaminação tão alta, uma quantidade de bactérias tão grande, de toxinas que foram produzidas pelas bactérias, que já pode causar doença. E o alimento estragado já é um alimento que já é podre, um alimento que tem aparência que você, quando você olha, você já percebe que ele já está estragado, você vê que a coloração muda, o odor está muito desagradável, quando você palpa o alimento está numa consistência anormal, então as pessoas geralmente nem consomem. Então, as intoxicações alimentares ocorrem pelo consumo mais de alimentos contaminados do que estragados, porque quando está estragado a pessoa rejeita. Mas quando ele está contaminado, como as pessoas não conseguem perceber,
está aparentemente normal, né, as pessoas consomem, foi mal conservado o alimento, mal higienizado e acabam sofrendo problemas de saúde. Aí nós já falamos sobre as DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos, né? Então, elas podem ser transmitidas pelo consumo de alimentos com bactérias, vírus, parasitos e fungos. Pessoal, DTA são doenças transmitidas por alimentos. Os alimentos, eles são saudáveis, os alimentos vegetarianos naturais, mas vejam que eles podem transmitir doenças se forem consumidos sem a sua devida higienização e conservação. Então, veja quão importante é. Nas minhas palestras, eu costumo dizer que essa é uma área da nutrição que, infelizmente, as pessoas não frisam muito, mas é muito relevante para a nossa vida. Porque, às vezes, você está consumindo um alimento nutritivo, rico em vitaminas, minerais, que vão te dar todos os nutrientes, mas, junto com eles, você está consumindo uma quantidade de bactérias tão grande que pode te causar doença. Por isso que é importante higienizar e conservar corretamente, para a gente não ter essas DTAs, essas doenças transmitidas por alimentos. DTAs, elas são doenças causadas pelo consumo de alimentos contaminados, veja que são de alimentos contaminados e não estragados. Elas podem ser causadas pelo consumo de alimentos estragados se as pessoas consumirem alimentos podres, mas geralmente quando o alimento está estragado, ninguém vai querer comer. As pessoas consomem contaminados porque não sabem que estão contaminados. E aí temos vários exemplos, né? Salmonelose, que é uma DTA causada por a bactéria salmonela, que ela pode contaminar diversos tipos de alimentos. Hepatite A, pessoal, quem diria? Porque tem a hepatite A, B e C. A hepatite A é uma DTA, uma doença causada pelo consumo de alimentos contaminados. Você pode ter uma lesão no seu fígado por consumir alimentos contaminados. Giardíase, que é um tipo de verminose, causado por um micro-organismo, né, um verme denominado giardia, né, que é uma doença comum até, e a gastroenterite, né, que é uma inflamação do tubo digestivo, e etc., que tem várias. Eu só trouxe algumas aqui, para a gente, que são as mais comuns. Então, pessoal, doenças transmitidas por alimentos acontecem devido a cruzamentos entre alimentos crus e cozidos, principalmente na arrumação da geladeira, perdão. Tá vendo como é importante você acondicionar os alimentos em potes fechados ou colocar o papel filme se o pote não tiver tampa ou papel alumínio? Porque se tiver tudo aberto, você vai guardar um alimento cru, aí você vai colocar ao lado de um alimento cozido, ambos sem nenhum tipo de proteção, destampados. As bactérias do alimento cru, elas vão passar para o alimento cozido e vice-versa. Exposição prolongada a alimentos a temperatura inadequada ou cozimento insuficiente. Então, é isso que eu falei para vocês. O alimento ele acaba de ser cozido, você acaba de preparar a sua refeição, os alimentos cozidos. Após você servir, em seguida, coloque logo ele dentro de potes fechados e leve o mais rápido possível para a geladeira, tá bom? Para não haver uma multiplicação muito grande de bactérias nele. Para ele ter uma quantidade pequena de bactérias que não vai deixá-lo contaminado. Aí é claro que você não vai guardar ele quente também, tem que deixar ele esfriar um pouquinho, mas aí quando o alimento passa mais ou menos uns 30, 40 minutos, você já consegue guardá-lo na geladeira. Quando ele estiver morno, já pode guardar, tá bom? Falta de higiene de utensílios e mãos e equipamentos. As DTAs, elas acontecem principalmente, elas podem acometer e são mais graves, principalmente nesses 4 grupos de pessoas aqui. São as pessoas do grupo de risco, pessoal. Vocês lembram que o coronavírus, ele pode levar qualquer pessoa a óbito, a Covid-19, mas tem um grupo de risco, pessoas que são mais susceptíveis e vulneráveis, são mais frágeis. Em relação às doenças transmitidas por alimentos, a essas infecções alimentares também, nós temos os grupos de riscos. Pessoas debilitadas em recuperação ou sob medicação. Aí, por exemplo, pessoas que são soropositivas, pessoas que que testaram positivos para HIV e já desenvolveram AIDS. Tem um sistema imunitário deficiente, são pessoas do grupo de risco. Então, nós sabemos que o doente de AIDS, ele pode contrair uma infecção dessa e vir a óbito de maneira rápida, porque ele tem um sistema imunológico mais comprometido. Pessoas que também têm doenças autoimunes, como lúpus, fazem parte desse grupo, né? Idosos, porque os idosos eles já têm o seu organismo já debilitado e desgastado, são mais frágeis. Crianças que ainda têm o sistema imunológico imaturo, estão em processo de desenvolvimento da sua imunidade, então são também do grupo de risco.
E mulheres grávidas, né? Mulheres grávidas também tem que tomar muito cuidado, tá bom? Esses 4 grupos. Todos temos que tomar cuidado, mas pessoas que estão dentro desses 4 grupos são mais... Ou esse alimento ele pode ter sido contaminado porque você comeu sem lavar as mãos, no momento do consumo mesmo do prato já feito, o alimento já veio do local de origem contaminado e você não cozinhou ele corretamente, não elevou ele a uma temperatura ideal para matar as bactérias, enfim, você contraiu uma DTA, tá bom? Agora vamos para as perguntas, Adriana. Perguntaram assim no chat: cereais, castanhas, grãos e farinhas podem ser guardadas no refrigerador ou congelador? Muito boa pergunta. Então, esses alimentos secos, como cereais, castanhas, farinhas, eles devem ser acondicionados mesmo em temperatura ambiente, tá bom? Claro que você deve acondicionar eles em uma prateleira, você deve reservar a sua despensa, deve ser bem higienizada também. Infelizmente, muitas pessoas guardam os alimentos em uma despensa e esquecem de limpar a despensa. Então, assim, a gente já se deparou com muitas dispensas que o indivíduo vai guardando os alimentos, esquece de limpar as prateleiras lá da sua despensa, aí fica muita poeira, muita sujeira, e aquela contaminação ambiental vai passar para os alimentos. Então, esses alimentos, na verdade, eles não necessitam de refrigeração, porque eles são muito secos, eles não têm quase umidade. Você pode guardar eles em temperatura ambiente, mas num local bem limpo mesmo, né? Sempre higienizar os armários que você for guardar esses alimentos. Os armários devem ser higienizados periodicamente, com produtos de limpeza mesmo, passar um álcool 70 ali, higienizar as embalagens de vez em quando, porque as poeiras vão se aderindo às embalagens dos alimentos. E aí você pode estar tocando na embalagem, depois quando você for tocar no alimento que está dentro da embalagem, você vai contaminar esse alimento, tá bom? Aproveitando o gancho, Adriana, quando vocês que estão nos assistindo forem fazer alguma compra no supermercado, digamos, comprar algum produto, um vegetal enlatado, né? Tem vegetais que, infelizmente, não tem disponível na região e você tem que comer um vegetal enlatado, o que não é o ideal, mas, às vezes, acontece da pessoa comprar. Então, quando você for comprar um vegetal enlatado, o ideal é que você, quando chegar no supermercado, pegue a latinha lá do vegetal, leve para a sua pia, coloque detergente na esponja e lave muito bem, porque aquelas latinhas ali vêm com as contaminações muito grandes. Você percebe que as latinhas vêm todas cheias de poeira. Quando você for abrir a latinha sem lavar, toda a contaminação que está fora vai para o interior do alimento que está dentro da latinha, né? Para a parte interior. Então, você tem que lavar com detergente, muito detergente, água, até higienizar essas latas, né? Caso você vá comer algum vegetal enlatado. Falando sobre o armário, né? Como, por exemplo, eu estou consumindo muitos integrais, vira e mexe dá aqueles bichinhos, que eu esqueci o nome agora. Acho que é carunfo que chama. E aí eu aprendi que a gente pode colocar, eu higienizo, né, tudo, e aí pode colocar cravo para poder, acho que espanta, né, o cheiro. Eu espalhei cravo por todo o armário, sabe, assim, onde eu coloco os meus inpuntas. Se a gente encontrar aquele bichinho dentro do alimento, pode ser consumido ou a gente deve descartar? Muito bem, então, pessoal, esse bichinho que é encontrado dentro do alimento, muitas vezes ele não é capaz... Essa contaminação por esse bichinho não é capaz de promover uma DTA. Então, esse bichinho ele é muito atraído pelos cereais, né? Você encontra muito dentro dos cereais. Então, assim, muitas vezes, a presença dele não significa que você deve descartar o alimento totalmente. Então, você pode, até muitas vezes, quando não tem muito bichinho ali, pegar e ainda o alimento ainda está adequado para o consumo, sem causar doença, não é? Mas eu, particularmente, se tiver esse bichinho, eu descarto, eu não consigo comer. Eu, particularmente, não gosto, assim. Mas ele é comum, né? Mas o incrível é que ele brota, né, dentro do alimento. Brota, exatamente. Dentro do alimento. Ele é muito atraído pelos cereais, né? Pois na verdade é porque, como eu falei para vocês, o alimento ele nunca está isento de nenhum tipo de contaminação. Tudo que a gente come tem bactérias, né? Aí os cereais, quando eles vão ficando muito tempo expostos ali em temperatura ambiente, vai acabar provocando esse bichinho
que já tem era uma contaminação embrionária que tinha dentro do alimento, ele foi só aumentando, aumentando até gerar isso, entendeu? Ao longo do tempo. Agora sim, tem uma coisa importante. Quando você for abrir o seu cereal, você vai comer um cereal integral, né? Uma aveia, uma granola. A aveia e granola, eles têm uma data de validade, entendeu? Só que no momento em que você abre o pacote, aquela data de validade ela não é mais válida, passa a valer de uma outra data de validade. No momento em que você abre o pacote do seu cereal integral, ele só está apto para o consumo por, no máximo, 30 dias. Se você não consumir aquele cereal por 30 dias, tem que jogar fora, porque ele já vai estar contaminado, tá bom? Porque como ele já teve contato com oxigênio, aí o que vai acontecer? Ele teve contato com oxigênio, você abriu o pacote, entrou oxigênio dentro, e nós sabemos que no oxigênio há milhões e milhões de bactérias. Aí já aumentou a quantidade de bactérias dele. Aquelas bactérias vão se multiplicando ao longo do tempo, que após 30 dias, o alimento já está com uma quantidade tão grande de bactérias que ele pode causar uma DTA, que ele já é considerado um alimento contaminado. Então, a partir de que você abre o seu alimento cereal, seja qual for, granola, aveia, arroz, trigo, abriu o pacote, você tem que consumir, tem um prazo de 30 dias para consumir. Você não pode mais se basear pela validade que vem na embalagem. Aquela validade refere-se ao produto fechado. Quando você abre, 30 dias para consumir. Se não consumir, tem que descartar, que você pode ter uma DTA. Agora, uma pergunta, duas perguntas, na verdade, sobre a mesma coisa. Pano de prato é uma fonte de bactérias, né? Acumula ali bactérias? E outra coisa, eu tenho esse hábito aqui na minha casa, tá? É recomendado separar um pano de prato para louças e um para secar as mãos? Realmente é uma pergunta muito, muito importante para todos, né? O pano de prato, você pode utilizar pano de prato para enxugar a louça? Pode, porém esse pano de prato ele não deve ser reutilizado por muito tempo. Então você utilizou um pano de prato ali para secar a louça, você pode secar no máximo ali 2 vezes, você tem que colocar ele para secar. Se você ficar só lá enxugando a louça com pano de prato e deixando ele molhado ou úmido em um local, aquela umidade vai atrair contaminação e seu pano de prato vai ficar contaminado. Então, assim, tem que tomar cuidado que ele pode ser realmente uma fonte de contaminação. O ideal é você usou o pano de prato ali, enxugou. O ideal seria que você colocasse ele numa secadora de roupas ou ao sol para secar, para não ficar ali jogado, úmido e só proliferando micro-organismos, tá bom? Então, pode ser uma fonte de contaminação. E a outra parte da pergunta foi se é interessante separar o pano de prato para enxugar, obviamente, a louça e outro para enxugar as mãos, né? A resposta é sim e não. Para enxugar os pratos, sim, você tem que ter um pano de prato, mas para enxugar as mãos, não é recomendável você usar nenhum pano e nem toalha para enxugar as mãos na sua casa, de forma alguma. Sabe o que é recomendado? Para enxugar as mãos, você tem que comprar toalha de papel descartável. Por quê? Qual o motivo, Augusto? Sabe por quê? É o seguinte, pessoal. Se você tiver um pano que você fica todo mundo enxugando as mãos nele, o pano ele vai pegando umidade, vai ficando muito tempo ali com muita água, vai estar em contato com oxigênio. As bactérias amam a umidade. Quanto mais água, elas se multiplicam mais rápido. Aí elas vão começar o processo de multiplicação. O pano que as pessoas enxugam a mão vai ficar sempre úmido. E só que o pior de tudo não é nem isso, é porque geralmente as pessoas, nem todo mundo tem o hábito de lavar as mãos corretamente. Às vezes as pessoas só lavam as mãos, nem passam sabão e vão lá enxugar no pano que todo mundo enxuga, só que na verdade ela não lavou as mãos, não higienizou, só passou água, então passou um detergente muito rápido, não lavou as mãos como deve, porque tem uma técnica para você lavar as mãos corretamente, tá bom, pessoal? Vocês acreditam que tem pessoas que não sabem lavar as mãos? Tem até uma técnica para a gente lavar as mãos corretamente. Então, a pessoa não tem um hábito de lavar as mãos corretamente, só molha ali rapidinho, enxuga no pano de prato, aí todas as bactérias que estavam na mão dela, que não foram eliminadas porque ela não lavou as mãos, passam ao pano de prato. O pano de prato, aí depois vem outra pessoa, lava as mãos corretamente, vai enxugar as mãos no pano de prato que foi contaminado pelo anterior, aí vai pegar as bactérias dele. Então, vai ficar uma troca de bactérias, uma contaminação, um ciclo terrível. Então, o ideal é, no seu banheiro, não tenha toalhas de pano para as pessoas enxugar as mãos. Não coloque toalhas de pano. Na cozinha, muito menos. Compre aqueles rolos de toalhas de papel que vem todos higiênicos, coloque lá. Quando a pessoa terminar de lavar as mãos, ela vai lá, tira uma toalha de papel individual,
enxugou, jogou no cesto de lixo e tá tudo ok. É muito mais higiênico do que você ficar usando pano para enxugar as mãos, porque as pessoas não lavam as mãos corretamente. Pode substituir o papel por uma toalha para cada membro da família? Aí já é bem melhor, realmente. Aí combina as cores ali, aí sim, né? Fica ótimo, porque cada pessoa tem a sua toalha individual, e aí se o indivíduo for contaminar, ele vai contaminar a sua toalha e não a dos demais, né? Não vai haver uma contaminação coletiva. Então, realmente melhor. Bem melhor do que todo mundo usar uma toalha, sendo que uns lavam as mãos corretamente, outros não, e assim as bactérias vão estar passando de um para outros. Bactérias e outros micróbios, né? A gente fala de bactérias, mas tem muitos outros. Aí uma coisa bem importante é a esponja que as pessoas utilizam, vou até me apressar aqui, Adriana, para lavarem a louça, ela pode ser também um veículo de contaminação. Como estamos falando de higiene, pessoal, eu gosto muito desse assunto, né? Na faculdade de nutrição, a gente tem uma disciplina chamada higiene, estuda aí quase um ano, só higiene. Então, a gente gosta, eu pelo menos gosto muito dessa área, né, de higiene. Então, o que é que acontece? A esponja, essa esponja que as pessoas utilizam para lavar a louça, ela pode ser uma fonte de contaminação para os utensílios, porque as pessoas colocam a esponjinha lá e esquecem de trocar. Pessoal, a esponja, quando você vai lavando os pratos, vão ficando restos de alimentos dentro dela. Você percebe que ela vai ficando mais escura. A esponja absorve água, mas ela vai absorvendo alguns fragmentos de alimento. E esses fragmentos que vão ficar lá no interior dela ali presos vão ser fonte também para as bactérias se multiplicarem. Então é importante você trocar a esponja pelo menos a cada semana. Cada semana, na minha casa, eu faço isso, né? A cada domingo é o dia que mesmo que a esponja pareça íntegra ali, mas você tem que trocar. Você não pode. Tem gente que acha que para trocar a esponja tem que esperar ela ficar bem fininha, ficar toda marrom, ficar tipo despedaçada, não pode trocar. Não, a esponja ela deve ser trocada semanalmente, cada 7 dias, porque ela vai acumulando resquícios de alimentos e aí, em vez de você estar lavando sua louça, você está passando mais bactérias para a louça ainda, entendeu? Você está tirando o resto de alimento, você está passando as bactérias que estão dentro da esponja. A cada 7 dias trocar a esponja, pessoal. E não é uma esponja 50 centavos, então... Oi, Adriana. Eu tenho costume de deixar, vê se está certo, eu tenho costume de deixar um potinho do lado da pia e eu coloco água, né, água sanitária, e toda noite eu coloco a esponja ali, mergulhado nisso aí, né, e no dia seguinte eu jogo essa água fora, lavo o pote, tudo mais. Pronto. Isso ajuda também? Ajuda muito, e deve ser assim, mesmo que você faça isso, o ideal é você trocar ela a cada 7 dias, né, escolhe um dia na semana para trocar, e você fazendo isso, colocando de molho, você vai ter 7 dias com a esponja praticamente sem contaminação. Então, o ideal é você trocar a cada 7 dias e ainda seguir essa recomendação que ninguém segue, mas... Aí, para você ver a diferença, né, para a gente ver. Então, assim, mesmo que a gente não consiga fazer isso, né, colocar dentro da água sanitária, mas pelo menos se trocar a cada 7 dias já é uma vantagem. Mas o que você está fazendo é melhor ainda. O que é bom fica melhor. Tanto a esponja quanto aquele paninho de pia que a gente tem, né, que eu acho que aquele paninho também é bem contaminado, né? Exatamente, é ótimo, pessoal. Fazer isso sempre, que você está fazendo a conduta correta. Muito obrigado pela participação de vocês. Já estamos encerrando e até a próxima.